sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais um programa de educação em diabetes. Hoje vamos falar aí do assunto de nutrição, né, de contagem de carboidratos. Como a gente gosta de falar, né, contagem de carboidrato e além, porque a gente sabe que a gente precisa entender não só de contar carboidrato, mas o efeito de todos os nutrientes na glicemia. Aí, olá, Cheguei! tudo bem? Como você está? Tô bem, boa noite a todos. Agradecer super o convite, uma honra e um prazer estar aqui com você para falar desse tema, que além de dividir a prática profissional, virou uma super amiga aí, né, dessa estrada do diabetes que nos uniu. Isso mesmo, seja muito bem-vinda. A gente até estava falando, né? Vamos fazer um roteirinho para lá. E falei assim, não vai faltar assunto. É um tipo de assunto que a gente fala todo dia, né? Então a A gente pratica gente, muito, faz manual, né? A gente toda hora está praticando a contagem de carboidratos, né? Então é um assunto que a gente adora falar, né, Tá? com certeza, que nos acompanha aí e que a gente deixa aí de legado para os pacientes, para os profissionais, que a gente sabe o quanto a contagem de carboidratos faz a diferença em quem convive. Eu vi aí um pouquinho no início da live você compartilhando a sua experiência pessoal, né, prática e de filho, o quanto isso tudo faz diferença na vida, né, Dé? A gente sabe que para todas as pessoas, quando a gente incentiva a contagem de carboidrato, isso traz uma certa adequação mais prática aí de tudo que acontece no dia a dia, né? Uma vez, meu nome é Tarsila, sou nutricionista. A gente não gosta de falar muito desse tempo, mas vamos dizer que o diabetes entra na nossa vida aí e a gente se apaixona por ele, né? Eu acho que o que mais me chama atenção na vida do diabetes é o quanto a gente pode fazer a diferença junto com o paciente. E a gente que tem aí anos dedicados à educação em diabetes, o quanto fazer a diferença na vida da pessoa com diabetes é importante. Um pouquinho da minha história. Atualmente eu trabalho no Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Também tenho uma clínica especializada em diabetes que se chama IBTED, Educação em Diabetes. Estou junto com a Débora à frente aí do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então é muito bacana porque a gente consegue aí reunir a nossa prática clínica, o quanto a gente tem aí de abordagem com todos os pacientes, mas a gente também consegue levar isso enquanto sociedade para a gente tentar aí também cada vez mais capacitar os profissionais, a fala, né, da nutrição baseada em evidência aí, e fazer a diferença também. E também faço parte do Educando Educadores, como a Débora já falou também. E é isso, gente. Então, estamos aqui hoje para partilhar, para trocar as experiências, para tentar ajudar vocês aí nesse dia a dia do controle do diabetes. E estamos junto, né, Dé? Estamos juntas. E assim, o assunto de contagem é sempre, né, é sempre muito rico, né? As pessoas que fazem, as pessoas que não fazem, umas querendo entender melhor para tentar fazer, outras querendo aprimorar, porque é engraçado que mesmo a gente tendo uma bagagem aí de contagem de carboidratos, de fazendo na prática, você de dando aula, é engraçado como sempre a gente está aprendendo, né? Coisa nova. Chega um paciente novo, a gente tem histórias novas, a gente, nossa, que bacana, como conta isso, como conta aquilo, como que cada um adaptou, e a gente aprende com os pacientes também, né? E essa Com história do certeza. além, né, da proteína e gordura, é uma história que vai além demais, né? Tem, inclusive, muito estudo para a gente conseguir, né, ajustar tudo a passos de receita de bolo que ainda a gente não tem, né? Mas a gente vai falar bastante Infelizmente. sobre isso aí também. Exatamente. Talvez o Pois maior é. desafio, né, Dé, a gente sabe o quanto existe a individualidade, né? O quanto, querendo ou não, os alimentos se comportam de formas diferentes. A gente tem que lembrar que não é a contagem de carboidrato sozinha, né? É a contagem de carboidrato dentro do dia a dia daquela pessoa, do tipo de alimento que aquela pessoa tem acesso, do tipo de tratamento que ela faz. Então, às vezes, não é só realmente só a contagem de carboidrato, e sim ter todo esse entendimento, por isso que talvez a gente tenha esse trabalho todo de individualizar e de não criar regras absolutas dentro disso, né? A gente tem mais uma vez aí a contagem de carboidrato também personalizada e a gente vai aprendendo com cada um. É isso aí. E entender que é mais uma terapia nutricional, uma estratégia nutricional,
mas ela unicamente ela não dá o melhor controle se você não der, né, o melhor de si, uma boa adesão, um bom porcionamento, uma boa qualidade nutricional, né, que hoje a gente tem falado tanto, questão do índice glicêmico, da carga glicêmica, então tudo isso aí a gente tem que levar em consideração. Mas como a gente vai falar bastante aí de contagem hoje, primeiramente, né, para quem não sabe exatamente o que é contagem, fala pra gente aí o que é a contagem de carboidratos. Então vamos lá. A contagem de carboidrato, a gente poderia dizer que é uma estratégia, uma ferramenta nutricional, um tratamento nutricional, onde a gente vai tentar ir, né? Vamos falar de uma forma mais fácil de interpretar, fazer mais ou menos o que o organismo de uma pessoa com diabetes não tem. Então, eu sempre gosto de fazer analogia. O que o corpo de quem não tem diabetes faz? A gente come um determinado alimento e aí, a partir disso, a gente tem um estímulo daquela quantidade de glicose que está entrando no corpo da pessoa, de açúcar, e o pâncreas vai lá e produz um pouco de glicose para dar conta daquela quantidade. A gente fala que é a forma mais fisiológica que existe. Então, quando a gente sai do universo, vamos supor, de uma dosagem fixa de insulina, a gente começa a tentar entender o quanto que eu preciso de insulina para dar conta de uma quantidade X de carboidrato que cada um come. Até porque a gente não come a mesma coisa na mesma quantidade todos os dias, né? Então, eu falo que comer igual todo dia na mesma quantidade é coisa do passado. A contagem de carboidrato, ela traz, de fato, essa flexibilidade da gente conseguir respeitar um pouco o que eu quero comer nesse momento, em que quantidade. Óbvio que sem esquecer dos conceitos de alimentação saudável, mas basicamente a estratégia que a gente tem de determinar os carboidratos de uma refeição e colocar a quantidade de insulina ou adequar a quantidade de carboidrato ideal para aquela pessoa naquele momento, de acordo com o tratamento que ela faz. Então, basicamente, a contagem de carboidrato vai ajudar a gente a ter aí uma rotina um pouco mais fisiológica, um pouco mais aí como o corpo de quem não tem diabetes trabalha. Isso, menos turbulenta, né? Menos Menos oscilações turbulenta. glicêmica, né? Porque realmente, né, como você bem disse, é ilusão a gente achar, né, que a gente vai andar igual um robozinho comendo sempre a mesma coisa todos os dias. Quem trabalha fora, quem vai para a rua, quem estuda, quem não está totalmente todos os dias em casa com aquela dietinha certinha, né? Mesmo quem está em casa está sujeito há várias emoções em relação à alimentação, que às vezes a gente vai querer comer um pouco mais, a gente vai querer comer um pouco menos. A gente tem um plano alimentar, um roteiro saudável, mas nós somos seres humanos, né? Seres emocionais. Então, quando a gente fala de contagem de carboidrato, a gente tem uma flexibilidade maior, né, na alimentação, e aí a gente consegue também que o nosso tratamento se ajuste a essa alimentação. É claro que a Exato. gente não pode, né, deixar de ter uma base saudável, porque essa alimentação que está completamente, né, fora do contexto saudável todos os dias, é claro que não é preconizado para ninguém, nem para quem tem diabetes, nem para quem não tem, né? Mas Exatamente. a gente consegue ter uma flexibilidade maior, porque o tratamento é basicamente ajustar insulina e alimentação para quem tem diabetes tipo 1, né? E muitas vezes a contagem de carboidrato ela vem com essa ilusão que é só para diabetes tipo 1, mas é porque é o conceito maior, né? Mais amplo em relação a um método que a gente chama do método gramas, né? Então, Exato. a contagem de carboidrato ela é só para quem tem diabetes tipo 1? Fala um pouco sobre isso para gente. Vamos, acho que até entrou uma pergunta aí com relação a isso, né? Se só quem usa insulina É pode mais contar indicado para quem. carboidrato. É. Isso. E aí, assim, eu diria que contagem de carboidrato é a prática que a gente tem no nosso dia a dia, né? Qualquer um de nós aqui precisa, a gente se alimenta e a gente precisa de alimentos aí ao longo do dia para chegar nas necessidades nutricionais de cada um, né? Então, eu tenho uma necessidade nutricional, Débora tem outra, todo mundo que está aqui assistindo a live. E quando a gente fala de necessidade nutricional, a gente tem nutrientes específicos que vão compor esse total de calorias do dia que cada um de nós precisa. E um desses nutrientes é o carboidrato. Então, quando a gente pensa em alimentação, a gente, dentro de um planejamento alimentar, faz um ajuste de carboidratos, proteínas e gorduras. Por que a gente acaba focando mais no carboidrato, né? Por que a contagem de carboidrato, aí a gente coloca o carboidrato logo na frente? Porque o carboidrato acaba sendo nutriente que 100% do que eu consumo vai ser transformado em glicose. Isso acontece em quem não tem diabetes,
em quem tem diabetes tipo 1 e em quem tem diabetes tipo 2. Então, basicamente, Ou entender o outros, quanto de né, carboidrato, tipos de né? diabetes. Ou outros tipos de diabetes, exatamente, né? Para todas as pessoas, o carboidrato vai virar glicose em algum momento. O que a questão da contagem de carboidrato faz? Na pessoa com diabetes tipo 1, a gente vai determinar essa quantidade de carboidrato e a pessoa tem ali uma relação que ela usa para adequar a quantidade de insulina que ela precisa aplicar para a quantidade de carboidrato que ela vai comer. Poxa, Tarsila, mas eu tenho diabetes e não tenho insulina. O que eu faço? Eu só tomo a medicação oral? Então eu vou ter que tomar um comprimido a mais no dia porque eu vou comer mais ou menos carboidrato? Não. Aí a gente sai um pouco desse lugar de ter que adaptar o tratamento, mas a gente começa a entender uma distribuição de carboidratos ao longo do dia e a grande flexibilidade para quem tem o diabetes tipo 2, que não faz uso de insulina, é a gente trabalhar com substituição. Porque a gente tem aí, na maior parte das vezes, em um mesmo alimento, uma quantidade muito semelhante de carboidrato. Então, por exemplo, em 2 fatias de pão, eu tenho lá 25 a 30 gramas de carboidrato, que é o que tem também num pão francês. Então, se a gente leva em consideração esse conceito, a gente consegue manter um cardápio mais variado, mantendo uma mesma quantidade de carboidrato. Então, vamos supor que eu e a Débora, aqui enquanto nutricionista, a gente fez lá o cálculo da necessidade nutricional de cada um, de quem está querendo começar a contagem, mesmo que não use insulina, e a gente entendeu que lá naquele café da manhã, naquela refeição, a gente consegue deixar 30 gramas de carboidrato. A gente vai trabalhar com opções, né, Dé? Que sempre somem 30 gramas de carboidrato. Isso é uma forma de contar carboidrato. Por exemplo, eu, Tarsila, não tenho diabetes e eu uso a contagem de carboidrato em meu benefício, no sentido de que eu tenho um total de carboidrato do dia, eu tento não sair dessa quantidade e eu distribuo de acordo com o que eu preciso comer naquela refeição e eu vou fazendo esses ajustes ao longo do dia. Então, todas as pessoas com diabetes podem se beneficiar. O que vai acontecer na maior parte das vezes é que no diabetes tipo 1, por ser usuário de insulina, por precisar da insulina no tratamento, a gente ajusta a insulina àquela quantidade que a pessoa vai consumir de carboidrato naquele momento. No diabetes tipo 2, ou às vezes no diabetes gestacional, a gente usa muito esse raciocínio também, né, Dé? De ajustar aí um total de carboidrato e a gente fazendo essas trocas para ganhar essa flexibilidade de não achar que sempre tem que comer aquele mesmo alimento, porque é aquele alimento que dá certo. A gente sai um pouquinho desse lugar, né, Dé? Exatamente. A gente trabalha com metas, né, de carboidrato por refeição. Então, quando a pessoa tem, né, um roteiro de alimentação saudável junto com o nutricionista, ele continua sendo importante, né? Para qualquer pessoa que está fazendo contagem de carboidrato, ele continua sendo importante. E aquele roteiro ali, a gente vai contar os gramas de carboidrato, não simplesmente contar as colheres de arroz, né, ou o pãozinho, Exato. ou a quantidade de frutas. A gente pode colocar, por exemplo, aquele lanche em 30 gramas de carboidrato, e eu posso usar, por exemplo, um iogurte com uma colher de aveia ou uma fruta, ou eu posso simplesmente comer um pão francês, eventualmente, ou às vezes até comer 2 bolas de sorvete, né? Então, claro, a gente está falando aqui de alguns alimentos que são doces, outros que são farinha refinada, e alguns que são mais leves, né? São mais saudáveis. Mas o importante é que, se você mantiver a quantidade de carboidrato da sua refeição, o maior determinante da glicose após a refeição é a quantidade, não necessariamente a fonte do carboidrato, né? A fonte Exatamente. é importante, o tipo é importante, pensando em índice glicêmico, naquele pico que vai fazer após a refeição, alimentos integrais, como a gente sempre fala, né? Alimentos com tem uma proteína, uma gordura para ajudar, mas a meta de carboidrato é muito importante, né? Não adianta nada eu usar, né? Eu sempre dou o exemplo da aveia, que todo mundo adora usar e acaba adicionando. Ah, a aveia faz bem porque tem fibra. Super concordo, mas a gente tem que entender que a fibra da aveia está junto com uma quantidade de carboidrato. E às vezes eu só adicionar isso, porque com aquela ilusão de que eu estou colocando, então vai ajudar no controle. Ajuda, a aveia é super saudável, mas dependendo com o que eu estou misturando, eu estou mexendo naquela quantidade de carboidrato. Né? Estou Então, às vezes, aumentando, né? eu Se estou você não aumentando. tirar para alguma coisa para incluir essa aveia, né? A glicose vai Exatamente. subir mais ainda, né? Exatamente. E aí, às vezes, a gente acaba falando muito. Eu escuto muito no consultório, né, Del? Eu não sei você, mas assim, tal alimento para mim dá errado. Não tem jeito, dá errado. E aí, quando você vai ver a composição, é que a pessoa usa aquele alimento, sei lá, uma fruta.
né? Ah, a uva para mim sobe, a banana para mim sobe, mas toda vez que come banana, tá colocando lá aveia junto e coloca umas 3 colheres. Aí as 3 colheres de aveia mais a banana torna um lanche aí que às vezes a gente chega até em 40, 50 gramas de carboidrato, dependendo da quantidade. E aí não é a banana que deu errado. É o contexto todo, né? É o contexto todo. Então, eu acho que as estratégias de contagem de carboidrato, quando a gente começa a entender quantidade, que eu acho que é o primeiro momento, a gente tem aí, óbvio, que resposta individual de cada um ao que vai comer, se vai fazer uma absorção mais rápida, como a Débora estava mesmo trazendo, que é o que a gente coloca aí dessa coisa do índice glicêmico, mas começar a interpretar por quantidade, a gente chega muito naquele padrão que o quanto a gente come acaba sendo mais determinante na resposta glicêmica do tal do pós-prandial, que é o pós-refeição que a gente fala, do que qual alimento eu estou consumindo. Então, acho que isso é uma coisa que Exatamente. desconstrói logo de cara quando a gente começa a trabalhar com as pessoas e a contagem de carboidrato, né? Exatamente. E é importante as pessoas entenderem, né, que na verdade não tem um alimento que é demonizado, né? A gente tem que tirar esse pensamento que assim, realmente o carboidrato tem que tirar da alimentação completamente. A gente não tem nenhuma evidência científica que isso realmente que resolva o nosso problema de diminuir a oscilação glicêmica. A gente sabe que tem variações você comendo mais proteína, mais gordura do mesmo jeito, né? Então, assim, quem tem diabetes tipo 1 sabe, monitora a glicose, tem dia que dá tudo certo, faz uma boa contagem de carboidrato e tem dia que não faz, né? E tá tudo bem entender que isso é um processo que é normal. E como você mesmo falou, a questão da banana lá com vários alimentos, às vezes tem casos mesmo que tem pessoas que têm um efeito danado, dá, por exemplo, comer só a banana mesmo. Só que tem um Isso. efeito exacerbado de algum tipo de alimento. Será que a gente tem que tirar esse alimento ou a gente precisa de ajustar o tratamento, né? Porque às vezes se você Isso. comer esses 13 ou 15 gramas de carboidrato que foi na banana ou comesse num outro alimento, seria da mesma forma, né? Às vezes você não veria, se tiver um sensor de glicose, às vezes um pico tão alto, se por acaso foi um alimento com menor índice glicêmico, mas o efeito de necessidade de insulina é a mesma, É a né? mesma coisa. É. E até trazer esse lado, né, Deck? Para algumas pessoas, de fato, a fruta sozinha, né? Tem quem monitora a glicose, né? Seja pela ponta de dedo, seja por um sensor de glicose, às vezes entende, ah, mas toda vez que eu como a banana fica alto. E aí a gente esquece que não só as fibras, né? A gente trouxe aqui, de repente, de colocar aveia para tentar auxiliar nessa questão aí do impacto que a fruta vai causar, mas a gente tem outras formas de talvez não mexer tanto na quantidade de carboidrato e sim em associar outras coisas que não vão adicionar mais carboidrato, mas que vão ajudar nessa velocidade de absorção. Então, às vezes eu posso pegar essa banana e colocar junto uma fatia de queijo junto, eu posso colocar alguma gordura de boa qualidade junto, porque aí eu não estou mexendo na quantidade, mas eu estou lentificando essa velocidade de absorção, que é muito individual. Tem gente que vai ter, e às vezes até o horário do dia, né, Dé? Comer a banana de manhã é diferente de como eu vou comer a banana à tarde. Nossa, Tarsila, jura por Deus? E o tal do Juro por pão Deus. francês, né? E o tal do pão francês? De manhã e de tarde, às vezes tem gente que fala, gente, de tarde fica ótimo, né? Eu tomo minha insulina, fica ótimo, mas depois do café da manhã, o pão Não dá francês jeito. vai a 280 e custa baixar. E Então, aí tem assim, gente que realmente, fala, pode misturar com tudo, né, Dé? Põe o pão francês com ovo, põe o pão francês com queijo, põe o pão francês com não sei o quê, põe fibra, tira fibra e não dá certo. E às vezes é aquele horário do dia que a pessoa tem uma resistência maior, realmente, a insulina, o corpo trabalha com uma dificuldade maior, e aí a gente tem que lidar com o que é a resposta individual de cada um a algum alimento. Agora, eu nunca gosto de escutar que o alimento não dá certo de jeito nenhum. De alguma forma a gente vai conseguir dar certo, né, Dé? exatamente. Ou a gente tem que aplicar a insulina mais cedo, ou a gente tem que ajustar aí um pouquinho mais de fibra, proteína e gordura, né? Ou colocar num outro horário. Ou ajuste de dose, né? Que é exatamente assim, aquela relação insulina-carboidrato que funciona no almoço pode não funcionar no café da manhã. Então, geralmente é muito comum, né? Nossos pacientes terem, por exemplo, vamos supor, 1 para 10 na hora do almoço e às vezes até 1 para 5, o dobro da dose no café da Super, manhã. E é super. muito comum, né? Para quem tem início do diagnóstico, né? Que eu tenho atendido algumas pessoas no início, às vezes começa com aquela dose normal, né? De tudo igualzinho,
né? A dose de insulina rápida no café, no almoço, no jantar. E às vezes o pós-café tá fazendo aquele grito depois da refeição, né? E a pessoa fala, poxa, mas eu não vou poder comer nem meio pão. Poxa, não é que você tem que comer menos que meio pão. Você tem que ajustar o tratamento para conseguir fazer a sua alimentação Exatamente. normal. Não é você passar fome, né? Então É, tem muita gente que chega pra gente, às vezes, comendo meia maçã, porque meu organismo não dá conta de comer uma maçã inteira nesse horário. é, Mas será que a insulina está insuficiente? Será que seu é. tratamento está correto, né? E aí acho que a grande diferença quando a gente fala de quem usa insulina e de quem não usa é isso, né? A pessoa que usa insulina, a gente até acha que tem uma flexibilidade maior de mexer na quantidade, mudar a relação insulina-carboidrato, muitas vezes aplicar insulina antes. A gente sabe que as insulinas mais de ação rápida que a gente tem hoje disponíveis, por mais que elas tenham esse nome de rápida, elas demoram aí de 5 a 15 minutos, muitas vezes, para começar a agir, e talvez essa diferença entre a insulina encontrar o alimento, e isso faz causar. Então, para algumas pessoas, mudar, né, o horário de aplicação, aplicar um pouquinho antes de comer, talvez resolva esse problema. Ah, Tarsila, mas eu não uso insulina. E às vezes acontece exatamente isso aí que a Débora tá falando. Eu como meia maçã, o negócio vai lá para cima, né? Meia maçã, acho que é difícil, eu nunca peguei ninguém que come meia maçã, o negócio vai lá para cima. Espero que eu nunca pegue alguém assim. Mas sei lá, vou tentar comer o pãozinho lá de manhã, comer o café com leite e uma fruta, não tá dando certo. Então, para quem não usa insulina, até a estratégia do fracionamento que a gente fala, né? Às vezes dividir aí esse café da manhã em duas partes, pode ser porque às vezes o corpo tem essa dificuldade de metabolizar, né, essa quantidade junta de carboidrato de uma vez só. Então, são estratégias que a gente usa dentro da nutrição que não é um deixar de comer, é adaptar de uma forma, seja casando melhor com a insulina, seja distribuindo melhor essa quantidade de carboidrato que você gosta de consumir, e a gente vai usando todas essas estratégias que lá no fundo leva como base a estratégia da contagem de carboidrato. A gente entendeu o quanto a gente está comendo e como que a gente pode distribuir isso melhor ao longo do dia ou fazer o melhor casamento entre comida e insulina. Porque é engraçado a gente pensar, quando eu vou comer, né? Eu, né, sempre lembrando que eu não tenho diabetes, às vezes só o fato de eu estar aqui com a comida na minha frente e eu começar a comer, né, sentir o cheiro e pôr a comida aqui na boca, eu já mando o sinal lá para o meu sistema nervoso central e ele manda a mensagem lá para o meu pâncreas. O meu pâncreas, só de eu estar com a comida na boca, ele já começa a liberar um pouquinho de insulina. Então, você imagina, para pacientes que usam insulinas, que às vezes vão demorar de 15 a 30 minutos para começar a agir, se eu não tenho esse casamento, por isso que a gente fala que a contagem de carboidrato não anda sozinho. Eu posso ser a pessoa mais instruída de como contar o carboidrato, mas entender o tratamento que você faz e o tipo de insulina que você usa também Exatamente. muitas vezes vai fazer diferença na hora da gente ter um resultado melhor da contagem, né, Dé? Sempre educação em diabetes, né? Se você se conhece, conhece o tratamento que você usa, né? Então é muito mais fácil que a gente faça os ajustes. E o paciente é o gerenciador do tratamento, né? Ele tem que buscar se, olha, eu estou fazendo meu plano alimentar, eu não estou exagerando em momento nenhum. E aí tem essas respostas, né, que não estão condizentes aí com uma alimentação normal. Então vamos buscar, né, com um endocrinologista, com seu médico, para ajustar o tratamento. E não pensar em realmente só na restrição. Então, realmente, assim, como você falou, eu não peguei ninguém com meia maçã dando esse pico da glicose. Pra você ter uma ideia, eu peguei. Ai, Eu peguei Dé, mas era gestante? na verdade, é o seguinte, eu peguei porque algumas crianças, né, algumas mães no início do tratamento, qualquer frutinha faz uma diferença quando está abaixo de 5 anos, mas não é que tem que ficar comendo meia também, é um ajuste ali das metas e do tratamento também. E a questão da alinhar expectativa, né, gente? Porque é muito comum algumas pessoas, assim, achar que não tem que subir, né? E tem que subir, Tem que gente. subir. Comer o carboidrato tem que subir. Na verdade, a gente não tem uma reta glicêmica, né? É uma curva mesmo. E a expectativa é que ela suba e que ela Oscila. desça. Se ela subiu e ela desceu, 1 hora e meia, 2 horas depois ela tá legal, ótimo, nós estamos com a dose certa. A dose certa não é aquela que não te deixa subir a glicemia, porque senão daqui a pouco você vai ter uma hipoglicemia. Né? Se ela não está nem subindo nada, algum momento vai acabar tendo uma hipo. Então, assim, tomar cuidado com essas expectativas, gente, porque realmente a gente vê tanta coisa nas redes sociais que parece que
O Que eu ideal é tô não fazendo subir. tudo errado. Eu tô As fazendo pessoas errado, minha glicose sobe, chegam né? na ansiedade. Acho que eu tô fazendo tudo errado. É melhor não comer mais nada, porque tudo sobe, sobe, gente. A gente costuma brincar que assim, curva reta não é bom nem no eletrocardiograma, né? Alguém gosta de curva reta no eletrocardiograma? Então, é o Exatamente. movimento, a glicose vai ter um movimento. A gente tem aí, pensando em tempo, né? A gente tem aí um período, principalmente para fazer essa digestão dos carboidratos, de 2 horas. Né? Então, acho que na era do sensor, óbvio que não é todo mundo que tem acesso a fazer as medidas por sensor, mas quem tem acesso e quem já teve oportunidade de entender um pouquinho o efeito dos alimentos no uso do sensor, mesmo eu que não tenho diabetes, se eu fizer uso de um sensor, eu vou ver minha glicose oscilando também. Ela vai ter uma primeira subida e depois de 2 horas ela tende, porque aí é o tempo que a insulina tem de dar conta disso, né? Alguém aqui só colocou, né, essa coisa de aplicar insulina antes, que aí você não pode nem repetir e nem comer menos do que se pensou. A questão do repetir, eu vou discordar um pouco, porque se você fez uma contagem de carboidrato ali e você aplicou, eu vou comer 30 gramas, e você aplicou certinho, e depois você resolveu pegar uma sobremesa com mais 20 gramas, se você usar a bomba de insulina, é tranquilo, porque aí você vai e informa esses 20 Apertar um gramas a botão, né? mais, esses 20 gramas a mais que você vai consumir. Mas se você usa múltiplas doses, a única coisa chata é que você vai ter que fazer uma aplicação a mais para esse a mais que você vai consumir. Então, às vezes, dependendo aí de como é aplicar insulina, se é uma criança e etc e tal, às vezes tem um pouquinho essa coisa, mas eu não quero ter que aplicar de novo, né? Então, fica um pouquinho essa ressalva. O comer menos realmente é uma questão, né? Tanto que quando a gente fala de criança ou quem não sabe muito bem se vai comer, um dia que acordou mais indisposto, às vezes, assim, eu sempre tento dar de dica, eu não sei como que a Dé trabalha um pouquinho isso, mas eu acho assim, um pouco vai comer. Então, às vezes, o que a gente pode fazer é começar uma refeição sem aplicar nada de insulina, gente, é aquela coisa meio que pedir para subir. Porque alguma coisa você vai comer. Talvez a criança não vá comer os 30 gramas, mas de 10 a 15 ela vai comer. Então, às vezes, faz metade da dose antes, e aí entende o que ela comeu no final e faz o restante da dose depois. Então, são coisas que a gente às vezes acaba discutindo justamente para evitar esses picos. Porque uma coisa é certa, gente, comer o carboidrato vai aumentar. Então, é a mesma coisa, Adé. Eu fico meio até. Falo assim, mas também é difícil, né? Porque nem tudo tem a informação do quanto tem de carboidrato. Às vezes a gente sai, vai num lugar, não sabe o quanto vai comer. Eu prefiro comer e depois eu vejo o que acontece. Só que, gente, quando vocês saem, quando vocês vão num lugar, seja uma lanchonete, uma pizzaria, alguma coisa, Eu estrago depois. não, é certeza que vai ter um carboidrato. Não sabe o que tem? Conta para 30, conta para 40 e depois, mas pelo menos não sai de nada de insulina, né? Então, eu acho que tem um pouquinho essa percepção de o carboidrato é a certeza de que eu vou ter uma influência na glicose. Então, a gente não precisa ser nem 8 nem 80. Eu não preciso tirar o carboidrato, não é isso, mas eu preciso começar a tentar ter uma consciência de como que eu vou chegar nesse total. E mesmo se eu tenho dúvida se eu vou comer tudo ou não, faz metade da dose, faz um quarto da dose antes, pelo menos para a gente não começar sem absolutamente nada de insulina, sendo que é uma refeição que pelo menos alguma coisa de carboidrato vai ter. Na dúvida, divide a dose, né? Igual você falou. Realmente, o efeito do carboidrato, né? Teoricamente, é de 15 minutos a 2 horas. Então, ele pode Exato. ser mais rápido, mais devagar, mas geralmente, assim, você colocou aquelas balinhas na boca na hipoglicemia, 15 minutos já tá lá na corrente sanguínea. Você já tem que dar uma olhada lá para ver se tratou, né? Então, se o efeito é rápido, o pico é alto mesmo, se você comer um carboidrato de farinha refinada, se comer um açúcar. Então, a gente tem que ficar de olho mesmo. Inclusive, o pessoal até perguntou aqui sobre qual que seria o melhor, né? Se é arroz branco ou arroz integral. Então, qual que é a diferença disso na contagem, tá? Me conta pro pessoal aí. Primeiro, eu já respondo assim, qual que você gosta? É, Nessa pergunta, falando, não é que é melhor, qual que você gosta de comer? Bom, gente, aí obviamente a gente entra numa questão aí de alimentação saudável que não é o diabetes que coloca pra gente, né? Tudo que é mais integral, quando a gente pensa ali dos carboidratos principalmente, pão integral, arroz integral, uma farinha integral, tudo isso, o grande benefício foi um alimento menos refinado, ou seja, ele passou por menos processos que vão deixando ele cada vez com menos fibra, vitaminas e minerais. Então, do ponto de vista da nutrição, o integral ele é mais nutritivo.
porque ele conserva nele fibra, vitaminas e minerais. Mas vamos lá. Em quantidade de carboidrato, tá? Tem diferença? Não. Se vocês forem para uma tabela de contagem de carboidratos, para o manual, para o aplicativo, e vocês colocarem lá 3 colheres de arroz, ou seja os seus 60 gramas de arroz que vocês vão comer, quem pesa o alimento, a quantidade de carboidrato vai ser igual. Ah, Tarsila, mas faz diferença. Pequena, né? A diferença é pequena, muito pequena. Mas faz diferença. Por quê? Mais fibra, obviamente, que eu vou ter uma absorção mais lenta. E aí, dependendo da pessoa, isso faz diferença, sim, que é aquilo que a gente falou. A gente vai controlar a quantidade. Agora, adianta eu trocar as minhas 3 colheres do arroz branco por 6 do arroz integral? O que a gente tem que desconstruir não é porque é integral que eu posso comer mais. Se a gente entendeu que aquela quantidade de carboidrato que dá conta, isso aí, obviamente, eu estou falando para quem não coloca insulina junto. Porque a pessoa que aplica insulina e faz a contagem vai comer 3 de um e 6 do outro, mas você vai ter que aplicar mais insulina para o dia que você for comer 6 colheres de sopa do que o dia que você for comer as 3 colheres de sopa do arroz integral. Então, basicamente, em quantidade de carboidrato a gente não tem, mas em quantidade de carboidrato e provavelmente a velocidade de absorção também. Só que o que a gente pode fazer quem gosta do arroz branco? Capricha na salada, né, Dé? Põe lá metade do prato de salada e não precisa, coloca. Eu falo geralmente assim, o problema do índice glicêmico para a gente não é o almoço, né, gente? Porque querendo ou não, para quem come pelo menos alguns vegetais, come uma carne ou ovos, né, alguma proteína e gordura. Se tiver ainda um feijãozinho que tem a fibra solúvel na casca. O problema do arroz branco é o mínimo, porque realmente assim, a quantidade de carboidrato praticamente é a mesma, a redução é muito pequena, de 5 para 4 gramas de carboidrato, não chega nem a ser 1 grama inteiro, né? Mas bem no pouquinho. arredondamento das tabelas fica lá 5 para 4, né? Então, assim, realmente não faz tanta diferença em quantidade de carboidrato e o efeito na glicemia, junto com aquela toda fibra da alimentação, não vai fazer diferença nenhuma, porque o índice glicêmico já vai ser controlado quando você come alimentos saudáveis junto com esse arroz, né? O problema a própria carne, né? A própria carne que também vai ter junto ali no prato, normalmente, a proteína, ela também acaba ajudando um pouquinho nessa velocidade de absorção. Então a gente fala refeições mistas, que é o que acontece muitas vezes no almoço e no jantar, né? Quem acaba comendo, a gente tem um controle melhor realmente, porque a gente combina alimentos. Eu acho que os mais desafiadores é lanche intermediário, que a gente vai pegar só uma fatia de pão, só a fruta sozinha, só não sei o que sozinho, porque aí muitas vezes a gente usa o alimento livre, e aí a questão do índice glicêmico ou da gente usar alguma coisa integral talvez faça diferença, porque eu não tenho uma alimentação tão combinada a esses alimentos que ajudam no índice glicêmico, como a Débora também colocou aqui. Reduzir a carga, né? Porque nesses horários a gente precisa reduzir a carga glicêmica, a quantidade de carboidrato e muitas vezes conjugar mesmo com a fibra, proteína e gordura para poder dar uma resolvida um pouco nesse pico que sobe um pouquinho mesmo. O pessoal está ansioso para querer saber de proteína e gordura, vocês viram, Tô né? vendo. A gente está aqui enrolando para falar da proteína e da gordura, mas a gente vai falar, gente. A gente vai falar. Então, na verdade, assim, o grande desafio, eu falo hoje em dia, que na verdade não é o doce mais, né, Tatá? A gente sabe que, assim, quem faz contagem de carboidrato, faz uma boa contagem, faz um porcionamento, que é muito importante, antes da gente falar de proteína e gordura, entender, gente, que isso é um treinamento, não é uma prisão, né? Ah, eu tenho que contar tudo que eu como, tenho que ficar olhando manual toda hora, aplicativo e tal. Inclusive tem, hoje em dia, você não precisa ficar levando manual, tem aplicativos, né? Tem muito recurso para fazer contagem de carboidrato. Então, assim, na verdade, não é uma prisão. A gente precisa de fazer um bom treinamento para depois a gente estar com o olho um pouco mais treinado e a maioria dos alimentos que a gente come já vai ficar muito mais fácil, né? Porque já está ali na cabeça a maioria dos alimentos. E quando a gente sair da rotina, a gente vai olhar o aplicativo, o manual, e aí a gente vai fazer esse ajuste, né? Então, assim, é muito importante porcionar bem, né, Tatá? É muito comum as pessoas começarem a fazer contagem e simplesmente olhou lá no livrinho. Uma fatia de mamão tem 16 de carboidrato. Aí você pergunta, qual que é o tamanho da sua fatia? Ah, mais ou menos assim, né? Começa a falar mais ou menos assim. Ah, de vez em quando é aquela do hotel, né? Pequenininha. De vez em quando em casa eu corto mais. Tá, você conta diferente? Não. Ou seja, é sempre 15. É sempre 15, 16.
Ou seja, gente, não é tudo igual, né? A fatiazinha lá do hotel, se você pegar pelo menos umas duas, pode ser que seja, né? Mas ela é pequenininha. Então, às vezes vai ter ali uns 8 de carboidrato e a fatia média teria uns 16. Como que a gente vai saber disso? Tem que É. porcionar, né? Tem que porcionar. Acho que isso é um treino. A gente fala de treinar o olhômetro, né? Eu tenho muito paciente que eu pergunto como é que você faz contagem do chute, né? Então é sair do chutômetro e partir para o olhômetro. E o olhômetro é treino. É treino. É Peso, né? Tem treino. que É pesar, né? peso, é treino, porque uma fatia média. O que é uma fatia média, né? Então, obviamente, e principalmente assim, né? Num momento onde a gente tem acesso aí, né? A instrumentos que vão aí aplicar a insulina com muito mais eficiência, né? Então, pessoas que fazem uso de bomba de insulina, pessoas que têm acesso, de repente, a uma caneta de meia unidade. Adianta eu refinar um pouquinho mais o instrumento que eu vou aplicar a insulina, mas eu não ter uma informação, porque aí não adianta muita coisa. Se eu vou ficar no 1530, 1530, eu ter lá um dispositivo como o sistema de infusão contínua, né? A bomba de insulina que aplica 0,0, às vezes não adianta muita coisa. Então, até para a gente usufruir melhor de todo esse avanço tecnológico que tem, né, para o diabetes tipo 1, para quando a gente fala de insulina, a gente tem que dar, às vezes, 2 passos para trás, refinar um pouquinho a contagem, ter um pouco mais esse entendimento, porque aí talvez, eu sei que a gente fica muito na ansiedade da proteína e da gordura, mas é isso, o que a gente vê na prática, assim, às vezes nem a contagem de carboidrato está sendo feita de uma forma eficiente. E aí, quando a gente coloca a proteína e a gordura na história, o clássico é que a gente parte da contagem de carboidrato também para fazer para entender essa influência da proteína e da gordura. Então, acho que até para a gente caminhar para a proteína e para a gordura, é importante a gente rever como que a gente está fazendo a Refinar, contagem de né? carboidrato, refinar a contagem, porque ela vai ser. E às vezes, assim, tem gente que a hora que refina a contagem de carboidrato fala: nossa, aquela Não era o percepção que eu tinha da proteína e da gordura não era isso. Eu realmente estava fazendo a contagem de carboidrato de forma ineficiente. Exatamente. Então, É engraçado, Tata, que a gente fez uma live, né, da SBD uma vez, e aí a gente fez aquela dinâmica, né, que você comprou um pãozinho francês aí, e e eu comprei um pãozinho francês aqui. Ela é de São Paulo e eu sou de Minas, né, gente? Então, aí a gente foi pesar, né, na hora da live, o em seu tempo deu real, em tempo real, o seu pãozinho francês, o mesmo padrão de pão francês, que na verdade deveria ser um padrão, o meu deu 51 gramas de peso e o seu deu 65, né? Ou seja, a exatamente. quantidade de carboidrato dos dois pães são diferentes. Na tabelinha tá falando lá, 28 de carboidrato para 50 gramas. Mas quem é que vai Exato. pesar qualquer pãozinho francês? Então, assim, na Gente, verdade, assim, é a padaria aqui de diferenciais, São né? Paulo é toda errada, porque eu nunca peguei um pão francês de 50 gramas aqui em São Paulo, gente. Os pães são todos 60, 70, 80, é tudo para cima. Tudo alto. Então, se tem Então, na alguém de São verdade, Paulo assistindo aqui, ó, e está considerando que é 50 gramas, pesem. podem pesar. Uma coisa que eu falo com meus pacientes, tá, pai, é que ninguém precisa de viver assim o louco da balança, né? Mas pelo menos ter uma ideia do que aquilo que você está habituado a comprar, né? Até a questão da proteína Isso, e gordura, por exemplo, ela tem variações, por exemplo, da pizza que eu compro na pizzaria X ou Y. Pode fazer com diferença. certeza. A diferença é muito grande porque tem uma quantidade diferente de mais proteína e gordura em cada receita, né? Então, na verdade, você tem que porcionar naquele lugar. Qual que é a padaria que eu compro? Eu vou porcionar uma vez para poder ver a maioria, se está mais ou menos dentro dos 50 gramas. Agora, variou 52, 55, 48. Isso não faz diferença nenhuma para a Passou. gente, Isso, né? isso. Esquece. Agora, treinou um período, pronto, passa para o olhômetro mais treinado, É, mais, um treino melhor, né? Ficou mais assertivo agora, né? exatamente. Acho que a partir do momento que você tem a primeira ideia do que é a fatia média de 75 gramas de um abacaxi, pronto, gravei. Tô pegando uma mais, uma menos, aí você vai fazendo essa adaptação toda. Então, é isso, não é uma. Pode ser, tudo leva treino, né, gente? Eu fico pensando assim: comprei um celular novo, cheio de funcionalidade. A gente não consegue usar esse celular novo do dia para Tudo a é. noite, né? A gente vai olhar, a gente vai treinar. Depois de um mês, você lá treinando, você está usando o celular como se você sempre tivesse usado essa tecnologia. E aí o que a gente tenta trazer é esse raciocínio. Vai ter um momento, eu vou ter que ler alguma coisa, eu vou ter que testar, vai dar errado? Vai, como tudo que a gente faz, né?
mas é aquilo que dali para frente vai ser libertador, porque a hora que você tem um conhecimento maior de determinar, e o mais desafiador é isso mesmo, a gente entender o quanto que a gente está comendo, né? O que é uma fatia média? Eu ganhei um pão daqueles de fermentação natural inteiro, fui cortar uma fatia média lá, achando que eu estava cortando uma fatia de 50 gramas, cortei de 120. Então é Nossa, difícil, porque eu diferença. falei, nossa, Varia muito. eu tenho Eles certeza são que eu estou mais cortando, pesados, né? são mais pesados. Então é Exatamente, isso. é o Então é um treino. alimento novo, é o treino. Então isso vai trazendo essa liberdade, porque o que você treina em casa, você está levando um olhômetro mais treinado para fora de casa também, né? Então acho que isso faz diferença. E quem tem diabetes acaba pegando essas particularidades aí. Por exemplo, eu ia pegar um pedaço de pão desse na rua e beleza, ia comer como se fosse 28 e depois minha glicose ia 250. Eu falei, o que aconteceu hoje, meu Deus? Você estava Não, aí você vai nervosa? falar, aquele pão para mim é veneno, aquele pão não dá. Aquele pão não posso comer, eu não estava treinada naquele pão. Então a gente precisa treinar Exato. o pão, né? É. Então, assim, gente, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu acho que é isso. Acho que é cada vez mais a gente tentar trabalhar com leveza da coisa, né? E não como a gente colocar aqui o pão de fermentação natural faz mal. Não, não estamos falando isso, gente. O pão de fermentação natural é maravilhoso. A Maravilha. gente está falando do porcionamento, porque muitas vezes eles são pães mais pesados, e é mais difícil Tem da mais gente porcionar. carboidrato. Eles vêm inteiro, né? Eles não vêm lá na fatia, não é um pão padronizado, porque realmente ele tem toda essa questão de ser mais artesanal, feito em casa. Então a gente pode pegar aquela referência lá dos 50 gramas, tem 28 gramas, mas o que é 50 gramas de um pão de fermentação natural, né, gente? Então é Exatamente. isso que eu e a Débora a gente está querendo dizer, que quando vocês vão usar um alimento novo, né, por exemplo, é importante saber porcionar, porque senão a gente corta lá uma fatia e acha que está cortando uma fatia de 50 gramas e eu caí na questão aí de cortar uma fatia de Do cento e erro, vinte né? gramas. Do erro, exatamente. Uma outra coisa que é muito difícil de porcionar, assim, sem pesar, sem fazer a observação de quantas xícaras você está colocando. Por exemplo, você vai no cinema e está comendo pipoca, né? Está comendo ali Isso. numa bacia com várias pessoas comendo. Como que você vai fazer uma boa contagem de carboidrato daquilo, né? Se você não fez inicialmente um treino em casa de quanto que você come, você pode ter um ajuste. Claro que você vai sair, você vai relaxar, você vai sair um pouquinho dessa exatidão toda, né? Tem momentos que não vai dar certo, certinho, mas assim, a gente tem aquela flutuação. A nosso alvo não é de 70 a 180, não pode dar uma variada. E eventualmente passou, faz a correção para quem usa insulina. Na próxima aí, para quem não usa insulina, passou um pouquinho, toma esse cuidado aí, faz um exercício, come um pouco menos carboidrato na próxima refeição. Então, tudo é um ajuste, né? A gente não precisa viver na restrição. Até porque a gente já sabe que até comer só ovo de manhã vai subir a glicose também. Não é só Com alimento, certeza. não é só Não. insulina que sobe a glicemia, né? São vários fatores, né? A gente sabe que a gente tem que tomar muito A cuidado gente, com a gente isso. tem 42 fatores que influenciam a glicose, né, 10. Se a gente pensa da parte da alimentação aí, a gente tem pelo menos 15 relacionados à alimentação. Muita E, coisa. e, e é isso, acho que o autoconhecimento, né? Acho que até caminhando aí para essa parte que todo mundo está perguntando aí de proteína e gordura, é tão difícil a gente ter uma regra, porque é muito resposta individual, né? Então, a Dé fala uma coisa que eu gosto bastante, que é o tal do laboratório pessoal, né, Dé? De começar a entender o que desses alimentos mais ricos em proteína e gordura de fato vão trazer qualquer tipo de influência na glicose, como que isso se comporta. Então, a gente começar primeiro entendendo o que cada coisa causa aí no nosso corpo, e eu falo que o grande amigo, seja da contagem de carboidrato, proteína e gordura, é a monitorização glicêmica, né? Então, acho que para todo mundo que está aqui assistindo é um pouco difícil a gente caminhar em toda esse refinamento de contagem, essa questão do entendimento da influência da proteína e da gordura dentro do controle glicêmico, se a gente não faz uma monitorização de glicose bem feita, né? A gente só faz aí aleatório no dia, né? E tenta ficar correndo atrás da glicose. Então, ter esse entendimento também, né? A gente fala que a gente anda muito casadinho aí com a monitorização da glicose. Mas que tem influência, tem, né, Dé? A proteína e a gordura vão trazer aí uma influência na resposta da glicose. É totalmente diferente o dia que a gente come um macarrão ao molho ao sugo, com macarrão, no dia do macarrão do molho branco, do quatro queijos.
a gente sabe que aí vai ter um efeito bem diferente, ou o dia da pizza, porque o A gente carboidrato não está lá conta. sozinho, né? O Exatamente. Tem aqui o carboidrato. pessoal, por exemplo, falando aqui. Ainda não consegui saber como incluir a contagem de proteínas e gorduras na contagem de carboidrato, que já faço desde 2007. E é engraçado que, assim, realmente é um tempo grande que a gente está estudando isso, né, Tatá? Se a gente pensar, os estudos, assim, que começaram a criar algum algoritmo em relação à proteína e gordura que a gente usa hoje, datam assim, é de 2011, 2012, já tem mais de 10 anos e a coisa ainda não tem assim um desfecho completo, né? Que a gente fala assim, não, gente, agora nós vamos ter a relação certa insulina para gordura, insulina para proteína, ou quanto que a gente tem que contar mais de insulina, se é 30%, se é 50%, se para proteína é 50% e para gordura é 10%, né? Porque a gente tem vários E algoritmos. quanto tempo depois a gente vai colocar para isso, né? Porque eu vou pôr para 4 horas, para 5 horas, para quanto que a gente vai colocar, né? Tem todas essas dinâmicas aí que a gente tem que entender. Tem aqui até um grande amigo aí, que é nosso paciente do ambulatório, que ele é super disciplinado, ele está perguntando aqui, uma bem desafiadora. No caso de gorduras e proteínas, até quantas horas influencia a glicemia, por exemplo, domingo com churrasco e 3 bolas de sorvete? Uau! Então, bastante proteína e gordura, né? Então, se a gente pensar bem, quando a gente vê lá, né, na monitorização, quem está usando sensor de glicose, a gente sabe que isso aí, ela passa muito das 2 horas igual o carboidrato, né, gente? Só primeiro para a gente entender qual que é o efeito mais comum. O carboidrato, ele 100% vira glicose entre 15 minutos e 2 horas, né? Então, mais a maioria do carboidrato já está todo ali absorvido na corrente sanguínea, já converteu em glicose, né? Até 2 horas. E no caso da proteína e gordura é a partir de 3 horas, ou a gente tem nos estudos 100 minutos, né? A partir de 100 Exato. minutos a gente começa a ver alguma elevação. Então, a pessoa que só come proteína na hora do almoço, está comendo só carne, a partir de 100 minutos você vai começar a ver alguma elevação se estiver usando o sensor de glicose. Só que essa elevação ela começa lentamente, né? Só que ela pode durar, porque esses alimentos são em conjunto, proteínas e gordura, a carne não está sozinha, né? Então, o ovo não está sozinho. Geralmente, a gordura ali do sorvete não está sozinho também, proteína e gordura. Geralmente, eles estão juntos, né? A não ser quem usa suplementação de proteína, que aí geralmente não tem a A gordura. proteína tá mais lá isoladinha, né? Está isolado. Agora, ele começa com 100 minutos, mas pode ir até 8 horas, né? Isso aí pode durar muito. Isso é de acordo com a quantidade de gordura e proteína que você comeu. Se não for tão grande, ela pode parar ali dentro de 5 horas. Mas se for uma quantidade que você extrapolou muito e muito individualmente, né? Como diz a Tarsila muito bem, isso pode durar até 8 horas depois. Vai ficar a madrugada inteira subindo essa glicose, fazendo correção. Quantas pessoas já falaram comigo? Eu fiz 2 correções e parece que não abaixou E não nada, deu tava tomando conta. água, né? Tava tomando água, é assim mesmo, gente, é uma loucura. Ai, é uma Então, loucura mesmo. É, acho que por isso que fica difícil a gente passar qualquer tipo de regra, né? Porque a gente que está na prática e atende os pacientes, a gente sabe da angústia aqui quando a gente vem para uma live, que a gente quer aprender algumas coisas e às vezes até parece que a gente não consegue ajudar vocês porque dá esse desespero mesmo, porque é uma resposta muito individualizada e é tentativa e erro. Sinceramente, a gente tem pontos de partida, né? Então a gente tem pontos de partida, eu vou dividir a dose em tanto tempo, eu vou colocar um acréscimo de insulina para isso, eu vou entender o quanto que está consumindo, porque tudo isso vai fazer a diferença na hora que a gente vai criar essa estratégia da contagem da proteína. Até a Lari aqui, uma nutricionista, está colocando, né? Na prática é difícil ensinar. Porque é muito no tete a tete. Essas regrinhas mais que a gente tem para contagem de carboidrato, em 2 horas, vamos ajustar a relação insulina-carboidrato. A Cíntia está até aqui colocando, nossa, Tarsila, eu estou começando a refeição com nível ok de insulina, fiz a contagem de carboidrato, quanto tempo antes eu tenho que aplicar? Então, a gente tem algumas coisas que já são mais certas, né? E até respondendo, Cíntia, para você, que acho que você colocou 2 vezes, a gente fala muito que depende do tipo de insulina, porque tem essas insulinas que a gente dá cobertura para a refeição, tem insulinas que começam a ação 30 minutos depois de aplicar, tem insulinas que começam a ação 15 minutos depois de aplicar, e tem insulinas que começam a ação logo na hora que a gente aplica. Então, dependendo do tipo de insulina, é como a gente vai ajustar na contagem de carboidrato em que momento que você vai aplicar essa insulina rápida.
tá? Só para deixar claro. E aí, trazendo para proteína e gordura, é isso. A gente vai entender primeiro. Então, o seu paciente aí, super correto, do churrasco com 3 bolas de sorvete, primeira coisa, vamos entender o que está acontecendo. E aí a gente vai criar uma estratégia para esse dia. Vamos monitorar mais e vamos ver se aquilo foi suficiente, né? Não sei se usa bomba de insulina, se faz múltipla dose de insulina, mas normalmente a gente vai criando estratégias que vão envolver esse entendimento do quanto está comendo, se vai colocar um acréscimo de insulina e por quanto tempo a gente vai fazer vai estender essa aplicação. Bomba de insulina ajuda muito a gente, né, Dé? Quem usa bomba de insulina tem uma facilidade aí. A gente sabe que quem aplicar um acréscimo de insulina para proteína e gordura na hora da refeição que você come o carboidrato, né, que está lá aplicando insulina para contagem de carboidrato, se você somar uma dose, vamos supor, tem alguns algoritmos, né, que a gente sabe que para iniciar a gente pode aumentar em torno de 30% da dose. Mas se você aumentar aqueles 30% da dose na hora que você come, você pode ter uma hipoglicemia 1 hora, 2 horas depois da refeição, porque o efeito da proteína é que horas? A partir de 2 horas. Então, realmente, não adianta a gente fazer junto, né? A gente precisaria de pensar em 2 aplicações para quem usa múltiplas injeções diárias. E como Tarsila falou, para quem usa bomba, inclusive esse meu amigo aí, ele usa bomba de insulina e ele pode utilizar, né, um bolus quadrado, né, um bolus duplo, que a gente tem um bolus que é na hora para o carboidrato e um bolus estendido para proteína e gordura, né? A gente pode, por exemplo, eu vou aumentar 5 unidades, mas ela não vai vir toda de uma vez, ela vai ser distribuída dentro de um período de tempo que eu posso estabelecer 4 horas, 3 horas, 5 horas. Qual que é o período de tempo que a gente deve colocar? Não sabemos, para todo mundo, não tem receita. A gente precisa fazer o laboratório pessoal de cada um. Então, é discutir junto com o seu médico, com o seu educador em diabetes, seu nutricionista, levar gráficos glicêmicos aí, glicemias após essas situações, né, Tarsila? Que aí a gente consegue trazer respostas, porque não é todo mundo igual. Nos estudos que mostraram isso pra gente, para vocês terem uma ideia, gente, tem pessoas que precisaram do dobro da dose e tem pessoas que não precisaram de nada. Nada a mais, só para. Por isso que é tão difícil, né? A gente chegar numa regra única para todo mundo, né? É complicado a gente conseguir chegar numa forma, vai fazer desse jeito, porque são quantidades, é isso, até o tempo que você fica comendo, né? Diferente o dia que eu sento na lanchonete como aquele hambúrguer com batata frita, do dia que eu tô lá no churrasco ou na festa da criança que eu tô petiscando. Hora eu pego uma bolinha de queijo, hora eu pego uma coxinha, hora eu pego até a influência disso, né? Aí tem mãe, né, falando aqui para quem tem filho pequeno com diabetes, que vai comer mais gordura, mas a criança na festa infantil sobe, desce, faz mais atividade física. Aí, às vezes, essa influência da proteína e da gordura, a criança se movimentou tanto naquela festa infantil que aí não dá pra gente começar colocando um acréscimo de insulina, porque imagina, colocou um acréscimo de insulina para proteína e para gordura. A criança comeu petiscando e está se movimentando o tempo todo, particularmente assim, vai dar problema, vai dar uma hipoglicemia, provavelmente. Daqui a pouco você está lá tentando chuchando um docinho na boca da criança. Pega, pelo amor de Deus, um brigadeiro aqui. Toma uma Coca-Cola, né? Um refrigerante, faz alguma coisa. Então, por isso que é tão complicado, porque não dá para a gente ter uma via única, né? A gente tem que entender o perfil daquele paciente, como que ele vai se comportar naquele dia, se ele vai se movimentar mais ou menos, porque se a gente parte de uma regra absoluta para todo mundo, eu brinco sempre que é retrocesso, gente. A gente querer estratégia lá, receitinha igual, a gente evoluiu tanto no tratamento do diabetes que por que a gente vai criar uma regra específica para tudo? Eu acho que é importante vocês entenderem aqui. A gente tem hoje como chegar na informação, seja pelo manual em PDF, seja pelos aplicativos, seja pela internet. Tem balança grande e pequena que dá para levar no bolso. Vamos ter a interpretação um pouco melhor do que a gente está comendo. Isso faz parte de alimentação saudável, aquilo que eu brinquei com vocês na live. Eu faço contagem de carboidrato mesmo sem ter. Eu leio o rótulo dos alimentos, eu tento entender a porção que eu estou comendo. Então, leiam rótulos, comecem a se apropriar um pouquinho mais do que é aquilo que vocês estão colocando, né? Como que eu vou chegar? Acho que para quem está começando a contagem, acho que esse é o primeiro passo, né? De entender o quanto come. Porque eu acho que isso já fica mais fácil, porque aí depois a gente
chegar na relação insulina-carboidrato ideal, isso tudo é parte médica, né? Vê que teve muita gente aqui perguntando, ah, mas eu tomo remédio antes, tomo depois, a insulina aplica antes. Isso tudo é uma Pior é questão que aí que é... a Que gente é... tem um perfil de ação das insulinas, né, gente? Então, assim, mas é muito, Exato. é individual também. De qualquer forma, o médico pode falar que é para aplicar na hora da refeição ou geralmente 15 minutos antes. Se a gente faz um pico maior aí, o ideal 15 minutos antes para essas insulinas Isso. rápidas, né? A Fiasp, que é uma insulina que começa a agir com 5 minutos, pode ser na 5 minutos antes. Mas tem pessoas que precisam de 30 minutos antes. Então, assim, na É, verdade, a gente exatamente. não tem como colocar para todo mundo é igual, mas realmente a Uhum. gente vai observar como que estão os picos glicêmicos, como que está a glicose antes e depois, para a gente criar essas estratégias individuais. É legal falar, Exatamente. né, Tarsila, que a gente dando um spoiler aqui, né? O pessoal perguntou aí, ah, qual aplicativo que a gente indica? A gente aqui não pode ficar indicando muito, porque na verdade nós temos conflitos de interesses, né? Que a gente tem o aplicativo Exatamente. da Sociedade Brasileira de Diabetes, que a gente gosta muito, mas nós sabemos que ele está precisando de atualizações, né? E a gente vai ter mais funcionalidade até o final do ano, ele está sendo atualizado, né? E espero que vocês aproveitem bastante aí o conteúdo que nós estamos atualizando para ficar mais inovador, com porções, com fotos, com possibilidade de vocês colocarem o peso do alimento, né? Que são coisas que faltavam aí no nosso manual, né, Tatá? Exatamente. O ponto de partida que a gente está tendo é fazer toda uma revisão de atualização do manual de contagem de carboidratos, que vai servir como base para essas melhorias do aplicativo, e a gente também colocar algumas ferramentas a mais aí para ajudar no dia a dia de vocês, essa coisa de porcionamento de alimento, enfim. Então a gente está vendo aí com algumas novidades enquanto Sociedade Brasileira de Diabetes, mas eu sempre vou para o lado que o que é o melhor de usar? O melhor de usar é o que cada um tem o melhor entendimento, né? A mesma coisa manual de contagem. Tem o melhor manual de contagem? A gente pede para ter o cuidado de vocês tentarem pegar manuais que estejam baseados em tabelas de composição de alimentos que sejam nacionais, né? Porque às vezes a gente tem alguns aplicativos e mesmo algumas informações de internet, de Google, que é muito referenciado de tabelas internacionais de alguns alimentos. Então, às vezes, a gente está um pouquinho fora da nossa realidade aqui do Brasil, mas obviamente que é importante pelo menos para ter um norte, né? Então, quando a gente consegue. E tem gente que gosta do manual que está por grupo de alimento, tem gente que gosta que está em ordem alfabética, tem gente que gosta daquele aplicativo que só vê o quanto tem no alimento e pronto. Então, assim, tentem entender o que fica mais fácil, né, para vocês. Eu tenho gente que, né, isso acontece com qualquer coisa, né? Comprou um telefone, tem um videogame, esse eu gostei porque mexe aqui, um mexe de pé, outro mexe deitado, outro mexe. E Então, acho tem que tem um pouco a parceiros, experiência. pessoas que têm trabalhado com a contagem muito bem também, né? Tem o Glic, o Aglico, né? Então tem Exatamente. muita gente boa trabalhando com isso e a gente tem que ter, né, lançar a mão dos manuais, dos aplicativos para poder um compor o outro, né? E melhorando aí nosso arsenal, né, de É, informações. a Márcia está até perguntando aqui aonde consigo o manual Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Se vocês colocarem para procurar manual de contagem de carboidratos da SBD, no Google já aparece lá em PDF, vocês conseguem baixar, deixar salvo no celular. Tem gente aqui colocando. A insulina às vezes demora, mesmo sendo a Fiasp, que é mais rápida. É por isso que a gente falou, gente. Individualizar. É resposta individual de cada um. A gente precisa entender, por isso que nada é verdade absoluta aqui. E por isso que a gente fala que não tem receita de bolo, porque às vezes o que acontece com um não acontece com outro, e às vezes isso a gente vê diferença até em horário do dia. Teve gente que falou, de manhã minha glicose fica alta e à tarde fica tudo bem, porque a gente tem influência de hormônios de manhã e outros não. Então, óbvio que a gente tem aí as respostas individuais. Eu acho que é importante a gente entender que a gente conta com ferramentas e com estratégias tanto nutricionais como de medicamentos e de insulina para a gente conseguir ter os melhores resultados, né? Então a gente começa a ver o quanto é importante o multidisciplinar quando a gente pensa no tratamento do diabetes. A nutrição não anda sem a parte médica, que não anda sem atividade física, que não anda sem a monitorização. E sempre que eu falo de contagem, eu gosto de lembrar, gente, principalmente quem usa insulina. Às vezes não é nada do alimento, é a aplicação de insulina que está sendo feita sempre no mesmo lugar, é aquela agulha que a gente esquece de trocar ou de fazer o teste da São gota. detalhes. Então, são detalhes que assim vão fazer
toda a diferença. Toda a Então, quando a diferença. gente quer melhorar, é olhar desde como está aplicando, entender a insulina que usa, como que está aplicando, aonde está aplicando, onde eu estou buscando a informação do que eu vou comer, como que eu estou fazendo essa contagem, como é que está essa relação insulina-carboidrato, como que eu estou aplicando, como que eu estou compondo o meu prato. Então, a gente tem algumas coisas aí que vai Eu estou muito além de escolhendo. falar, esse alimento eu posso e aquele eu não posso. Então, acho É que se importante. vocês ficarem com essa mensagem, já faz toda a diferença. Exatamente. Então, assim, na verdade, você fez um resumão muito bacana aí. O que eu quero acrescentar aqui é importante que as pessoas entendam que a contagem é para todos, né? A gente precisa entender melhor para poder colocar na nossa prática, né? Colocar no nosso controle. Se tem tipo 1, se tem tipo 2, tem pré-diabetes, a gente trabalha com contagem, a gente trabalha com contagem de diabetes gestacional. Então, é importante que vocês tenham, né? Alguém para guiar vocês com metas de carboidrato por refeição e quando vocês saírem um pouco dessas metas, como que a gente consegue, né, gerenciar o diabetes para não fazer a turbulência maior aí em relação ao controle da glicemia e começar a subir demais porque a gente não está ajustando. A gente sabe que são duas escolhas. Alguém que não queira fazer contagem, por exemplo, está com dose fixa de insulina, vamos supor, né? A pessoa que tem diabetes tipo 1 e toma insulina. Se você tem uma dose fixa, você teria que ter uma quantidade fixa de carboidrato na sua alimentação, né? Então, eu não posso um dia comer um pãozinho, um copo de leite, outro dia comer só uma maçã e comer a mesma dose, tomar a mesma dose, né? Exatamente. Então, realmente a gente tem que entender que o mais importante é conjugar a insulina, a alimentação, né? E claro, todos os parâmetros da vida daquela pessoa precisam de estar sendo levados em consideração, mas principalmente para quem usa insulina, né, principalmente cobre as refeições com insulina, a gente precisa de ajustar, senão não consegue um bom controle, né? Fazer um bom controle Exato. sem contagem de carboidrato é muito difícil para quem tem diabetes tipo 1, né? Então é importante que a gente saiba lidar com tudo isso. Eu queria agradecer muito as informações. O pessoal está elogiando muito aqui a sua forma de falar, que eu já sabia que todo mundo ia amar. Uhum. A Tatá, ó, põe o microfone na boca, na mão dela, ó, ela vai deslanchando e a gente vai escutando. Eu gosto sempre de estar aqui vendo o seu Muito brilho. bom. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com você e obrigada. Vou dar aí Brilho compartilhado. o final aí para você fazer suas considerações. Ai, Dé, obrigada. Acho que é sempre muito bom a gente ter essas trocas. Depois acho que a Dé fala se vai ficar gravada, mas acho que vai, né, Dé? Sempre Vai. fica gravado. O pessoal está perguntando bastante aqui. A gente pode fazer parte 1, parte 2, parte 1000, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas é isso, acho que agradecer mesmo. É sempre bom a gente trazer essas informações. Eu sei que às vezes vocês chegam com algumas ansiedades que não necessariamente. Alguém colocou uma frase aqui que eu amei, que é a contagem de carboidrato é para todos, mas o tratamento é individualizado. E é isso, né? A contagem de carboidratos é mais uma estratégia, uma ferramenta que a gente tem para individualizar o tratamento do diabetes, para conseguir trazer essa liberdade, a gente sair daquele lugar que o diabetes tem que ser pesado. Eu acho que cada vez mais a gente tem, eu brinco que é uma mochilinha, eu sempre faço a analogia da chinesinha do Cirque du Soleil, que fica lá com os pratinhos, ou da mochilinha do diabetes, é isso. A gente tem que tentar tornar leve, mas deixar um pouco mais leve exige um pouco de treinamento, como tudo que a gente faz na vida. Todo o processo de aprendizado, todo o processo de educação, a gente passa por alguns momentos aí que a gente tem que ter uma dedicação, um autoconhecimento e assim, é um tempo dedicado para vocês. Eu acho que tenham uma equipe, né, que esteja aí Busquem disposta ajuda, né? para busquem ajuda, vocês não estão sozinhos e ninguém precisa começar a contagem de carboidrato sozinho e se sentir perdido, né? Busquem ajuda, conversem. A gente tem muitos materiais também disponíveis no site, no hot site de nutrição lá da SBD, que vocês também podem ler um pouquinho mais. O próprio manual de contagem tem toda uma introdução falando um passo a passo de como começa, de como que faz a leitura de rótulo. Então a gente sempre tenta deixar algumas informações lá. E fico feliz que vocês tenham gostado. Aqui estou realmente terminando aí minha quinta-feira com o coração quentinho e principalmente de ter dividido esse momento aqui com a Dé, que é uma inspiração também nessa troca profissional aí. Obrigada por tudo, sempre. Que bom que a gente está junto. Nós que agradecemos. E assim, só finalizando, pessoal, peçam ajuda, se dediquem, né? Monitorem a glicemia, busquem realmente conhecer os alimentos, conhecer o efeito
da glicemia, no controle de vocês, né? Não no que você escuta que as pessoas falam que deve, que não deve comer, né? Então, realmente procure um profissional que seja especialista, né, na área do diabetes que vocês têm, né, do diagnóstico de vocês. Então, é muito importante que a gente seja bem guiado, né? Senão a gente acaba indo realmente, às vezes, pelas restrições, para o que não é necessário. Né? Quando a gente Isso sabe que aí. assim, a coisa está indo muito para o lado das restrições, que era o passado, né? Antes da gente ter a contagem de carboidrato, a gente podia sim ter que viver um pouco mais as restrições, mas a gente já viu que é embasamento científico que realmente hoje nós podemos comer de tudo, que não há nada proibido, né? Que realmente a gente pode fazer ajustes dentro do tratamento para a gente poder ter uma flexibilidade alimentar melhor e maior. Né? Então, eu queria agradecer Isso muito a aí. todo mundo que está aqui com a gente até agora. Obrigada, um beijo grande, Tatá, e para todos aí, boa noite. Um beijo, boa noite para todo mundo. Obrigada.